com suas Bíblias? Livro de Gálatas, capítulo 6. Carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 6, nós leremos o versículo de 1 a 5. Gálatas 6, 1 a 5 diz: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. A gente está num momento agora de culto. Esse culto, não é que o culto tem um nome, né? Mas a programação ela tem um nome, ela se chama Sã Doutrina. E a ideia é estarmos aqui de quartas-feiras falando sobre doutrina. E a gente teve um tempo aqui de exposição no livro de Gálatas. A exposição ela já se encerrou, mas algumas vezes que eu preguei aqui, eu voltei em algumas ideias sobre o texto de Gálatas. E é interessante falar de doutrina falando dos Gálatas, porque muitos dos problemas que a gente tem relacionado a doutrinas hoje remetem à ideia dos Gálatas. Eu, como já disse aqui algumas vezes, das outras vezes que eu preguei, eu costumo trabalhar com adolescente, com jovens, mais ou menos nessa faixa etária. E é absurdo o número de adolescentes e jovens que diz que o importante não é a doutrina, o importante é seguir Jesus Cristo, e por aí vai. E aí eles seguem essa onda de que não importa muito se você é de tal igreja, se você segue tal e tal doutrina, o importante é seguir Jesus. O grande ponto é que a forma como a gente segue a Jesus é uma doutrina. Eles podem não querer chamar de doutrina, mas a forma como eles seguem a Jesus é uma doutrina. E você pode ter certeza que em mais de 2000 anos de igreja, você não vai inventar uma coisa nova. Não vai. Você não vai começar hoje um estilo diferente de seguir a Cristo que só você em 2000 anos viveu. Então, é óbvio que tem uma diversidade muito grande de doutrinas, existem doutrinas bem complicadas, antibíblicas. Eu sei que existe algo complicado em falar sobre doutrina por conta do tabu que se criou em relação a isso, mas a forma como a gente vive com Cristo é uma doutrina. A forma como a gente lê e entende a Bíblia é uma doutrina. E o grande ponto é que quando a gente não se atenta a isso, a gente tenta ir pela nossa própria cabeça, a chance da gente se entregar a falsos ensinamentos é muito grande. Então, eu pego um ponto do calvinismo que eu gosto, um ponto do arminianismo que eu gosto, aí vou lá no neopentecostal, pego uma parte, pentecostal pego outra parte, eu vou montando, e quando eu faço isso sem seguir uma doutrina realmente, eu vou pegando a parte que eu mais gosto de tudo, a chance de eu chegar e de eu me entregar a um falso ensinamento é algo muito grande. Porque nem tudo que vai ensinar na Bíblia, na verdade, a grande maioria, não é algo que num primeiro momento simplesmente nos alegra e nos atrai como ideia individual. O Evangelho de forma total é o que nos atrai, mas não é tudo que você vai ouvir sendo dito sobre a Bíblia que você vai falar assim, que legal, vou seguir isso. Então a chance da gente se entregar a falsos ensinamentos é algo muito grande. E o texto de Gálatas inteiro, praticamente, é sobre Paulo combatendo falsos ensinamentos. Era sobre coisas que foram colocadas ali
num povo que, apesar de ter começado muito bem, já estava decaindo em algumas ideias, já estava ficando fraco em algumas ideias. Paulo fala isso no decorrer da carta. E eles estavam se entregando a falsos ensinamentos, a ideias que talvez não seja nosso problema hoje, realmente, mas em ideias de judaizantes que tentavam colocar na cabeça deles que, além de seguir a Cristo, eles precisavam também seguir o judaísmo. Além de Cristo, eles precisavam ser circuncidados, eles precisavam cumprir o calendário judaico e todos os rituais judaicos eles precisavam cumprir para poder ser crente verdadeiramente. Não adiantava somente seguir a Cristo. E é um problema não entender e não buscar entender o Evangelho como ele realmente é, não buscar doutrinariamente mesmo uma visão real da Bíblia, entender o que a Bíblia é, o que é o Evangelho, o que o Antigo Testamento tem de relação com o Novo. Quarta após quarta a gente tem falado dessas coisas aqui, a gente tem citado temas importantes sobre a doutrina. E eu comecei a introduzir falando um pouco sobre a importância da ideia de doutrina, porque o texto de hoje ele vai falar sobre a aplicação do que esse entendimento, uma das aplicações que esse entendimento pode ter na nossa vida como igreja. E se como igreja a gente não se preocupa com doutrina, vai cada um andar para o seu lado. Vai cada um fazer do seu jeito, vai cada um pular para um canto, e aí a gente não segue juntos uma vida como igreja. Mas se a gente entende que doutrina é um ponto importante, um texto como esse, que traz exortações de Paulo à vida em comunidade, ela consegue se aplicar de uma forma mais fácil. Porque aí todo mundo vai entender o que é a falta de o que é exortar aquela pessoa, o que é ser humilde. Quando a gente tem a mesma visão do que é o Evangelho, a gente consegue entender essas coisas. E o que Paulo vai trazer aqui é um primeiro ponto no versículo 1 e 2, falando de uma correção com humildade, sem hipocrisia. Tudo isso daqui está nesse sentido, porque Paulo vinha tratando de falsos ensinamentos ali, das questões dos judaizantes. Ele falava muito de questões legalistas, e o grande problema do legalismo, e aí já é algo que a gente enfrenta muito hoje, é que vários outros escritos de Paulo vão falar disso também, da ideia de você viver pela lei. E o grande problema do legalista que tenta viver pela lei é que ele não vai conseguir viver pela lei, mas ele vai tentar. E quando ele tenta viver pela lei, deixa eu explicar, um parênteses, ele não consegue viver pela lei, porque o próprio Cristo disse que se você escorregar em um ponto da lei, você escorrega em todos. E o que o legalista vai fazer então, é pegar essa lei, que é o padrão moral de Deus, e baixá-lo num nível que eu consigo agora atingir. Então eu sou um padrão de cristão, pelo menos visivelmente, pelo menos quando as pessoas olham para mim, elas enxergam um padrão de cristão, porque eu cumpro, entre aspas, essa lei que eu rebaixei, esse padrão de Deus que eu anulei algumas coisas, e eu sigo isso. E o grande problema é que essa pessoa, ela se toma de uma soberba, de alguém que consegue cumprir a lei de Deus, e ao mesmo tempo produz na igreja pessoas que nem nesse padrão já rebaixado consegue atingir um padrão de cristianismo segundo essa lei dos legalistas. E aí você tem alguém cheio de soberba e alguém totalmente rebaixado porque não é capaz de chegar, e você entra nesse conflito na igreja, pessoas que, entre aspas, são muito boas e pessoas que são muito ruins. E nesse contexto, Paulo, ele primeiro, o que ele vai fazer aqui é colocar todo mundo no mesmo grupo. E já ainda no capítulo 5, ele já vai começar com a ideia de vida no Espírito, nos 5, 25 e 26. Ele diz: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Então, nem vanglória da parte daqueles
que acham que estão superiores, nem inveja daqueles que estão realmente inferiorizados. Mas todos, e se somos cristãos, todos vivemos no Espírito e devemos andar no Espírito. Então ele começa, no versículo 1 ele vai dizer: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós, que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura. E o que ele está dizendo aqui é colocando todo mundo no mesmo grupo. Ele pega todo aquele grupo de cristãos da Galácia e coloca todos no mesmo grupo. Primeiro, um vocativo chamando todo mundo de irmãos. Então já não tem um pequeno grupo de irmãos, os outros não são tão irmãos. Agora, vocês que são espirituais, colocando todo mundo que é cristão no mesmo grupo, espirituais. É só seguir a lógica. Se aquele que recebe a Cristo recebe o Espírito Santo, ele é espiritual. Todo mundo que é realmente cristão é espiritual. Nós recebemos o Espírito, nós somos espirituais. Então, Paulo está mostrando aqui que a ação do Espírito Santo na nossa vida nos dá condições de cuidar de um irmão. Ele está nos chamando a atenção a isso, ao nosso dever e a nossa condição, o nosso chamado da parte de Deus de cuidar dos irmãos. E ele vai explicar durante o texto como a gente pode fazer isso. Nesse versículo ele vai mostrar uma condição, uma ação que é a ser efetuada caso a condição seja cumprida, e uma exortação quando a conduta do autor dessa ação. Então primeiro ele começa com uma condição. Então a condição é: se alguém for surpreendido em alguma falta, e como a gente está falando, ainda que de um grupo de cristãos, ainda que de pessoas espirituais, a gente está falando de pessoas que ainda não são perfeitas, não foram aperfeiçoadas totalmente por Deus, estão num processo de sendo aperfeiçoadas por Deus, mas isso não foi completo ainda. Você não tem uma pessoa que já não peca mais porque está muito próximo de Deus. O pecado, ainda que a gente não seja mais escravo dele, ele ainda faz parte, ele ainda atormenta um pouquinho ali nossa vida. Então, Paulo estava colocando uma condição que provavelmente é o que aconteceria mesmo. Algum irmão cairia numa falta, alguém pecaria ali, alguém teria um problema. Ele está fazendo uma suposição, mas na verdade todo mundo ali, em um momento ou outro, passar por alguma falta, passar por algum problema, passar por algum pecado. E a ideia aqui de falta é realmente um passo em falso, não aquela pessoa que fica planejando um pecado e vive uma vida desregrada e tanto faz. Não, aquela pessoa realmente crente, um cristão verdadeiro, que está no nosso meio e escorrega, passa em falso, dá uma escorregada, sai um pouco da linha. Paulo está falando dessa pessoa, mas o grande ponto aqui é que, quando a gente pega o contexto do texto inteiro, a falta, o problema, muito diferente do que a gente vive hoje na nossa igreja, a falta não é o ponto principal. E talvez esse seja um grande erro doutrinário nosso. A questão, por exemplo, da disciplina. A disciplina é algo importante na vida da igreja. A disciplina é uma das marcas de uma igreja reformada, mas eu acredito que ela é muitas vezes, não sei se mal interpretada, mas aplicada de uma forma muito ruim. Porque Paulo está falando alguém aqui, está falando de irmão faltoso. Só que veja bem que a atenção principal do texto não é em si a falta do irmão. É sim um problema, é um passo em falso, é uma falta, mas não é o ponto principal. O que Paulo vai tratar no restante do texto inteiro é como o restante da igreja responde àquela falta. Como todo mundo que vivenciou, que viu aquele problema ali, vai reagir a isso. Paulo, ele não simplesmente se junta à igreja para apontar o dedo, ele aponta assim, ele mostra o problema ali, que aqui é uma suposição, né, mas ele aponta para uma suposta falta, mas ele não faz somente isso, ele não simplesmente, você é digno de disciplina,
ele vira e fala assim, ó, a gente tem um problema aqui, a gente tem um irmão faltoso. Mas e nós, como nós vamos reagir a isso? Como a ideia de um cristianismo verdadeiro, de uma igreja que foi tocada pelo Evangelho, vai responder à falta de um irmão? Então ele continua dizendo, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura. E essa é a ação. Existe uma forma correta de corrigir o irmão. O ponto principal de Paulo aqui é mostrar a forma correta, a maneira bíblica de corrigir o irmão. Então seria de uma forma humilde que o irmão deveria buscar a restauração daquele faltoso para a glória de Deus. Veja que minha ideia aqui não é falar contra a disciplina, eu reforço que disciplina é algo importante na igreja, mas o propósito da disciplina é importante. O propósito de disciplinar alguém é glorificar a Deus. E se eu como o autor da disciplina, eu não me coloco de uma forma humilde, eu não estou glorificando a Deus. Eu estou buscando vanglória. Eu estou me considerando maior do que aquele faltoso, a ponto de condená-lo, segundo a minha visão de lei, segundo o meu ponto legalista, e eu não estou glorificando a Deus, eu estou glorificando a mim mesmo. Então Paulo aqui ele mostra que tem que ser com espírito de brandura, tem que ser com humildade, existe uma forma correta, buscando a glória de Deus, e ele ainda deixa uma exortação no final, que é, guarda-te para que não sejas também tentado. E esse ponto aqui de Paulo é muito bom, é muito legal, porque ele mostra que esse cara aqui errou hoje, mas amanhã pode ser você. Um irmão pisou em falso, o irmão faltou, mas a falta amanhã pode ser sua. A escorregada amanhã pode ser sua. E veja que Paulo ele não coloca vários níveis de faltas de irmãos aqui. Então tem aquele tipo de falta mais complicada, aquele tipo de... Não, ele fala assim, um irmão escorregou, um irmão fez algo contra a vontade de Deus, o irmão caiu em pecado, aquele pecado é algo complicado, mas amanhã, por mais que seu pecado seja outro, você pode pecar também, você pode cair também. E a gente costuma colocar um certo nível em alguns pecados dentro da igreja, então pecados sexuais vão para o quinto do inferno lá, né, mais baixo lá, vai ser o que mais vai sofrer, e tem aqueles outros problemas que... Por que eu estou chamando atenção a isso? Porque, pelo menos das vezes que eu acompanhei, né, eu tenho 26 anos, vivi sempre dentro da igreja, não é muita experiência, né, mas os poucos casos que eu tive, que eu acompanhei disso, todo o momento de disciplina para uma questão sexual tem uma resposta de uma parte da igreja, que é fofocar sobre o assunto. E será que essa questão de contenda, de falar mal, de expor o problema de alguém, sem ser de uma forma humilde, sem ser buscando glorificar a Deus, será que isso também não é uma falta e não é um pecado e não é digno de disciplina também? Às vezes mais prejudicial para a vida da igreja do que um problema que estava sendo exposto ali. Por quê? Porque a gente não consegue muitas vezes, eu digo a gente como igreja, enxergar esse ponto aqui de que a correção da falta do outro irmão, ele deve glorificar a Deus. Somente a Deus. E eu sou chamado a olhar para isso com humildade, porque se Paulo vai falar isso ainda um pouco mais para frente, a gente vai ver, mas se existe algo de bom em mim, não é mérito meu. Se eu passasse a minha vida inteira, a partir de hoje, sem pecar, sem ser necessário um ato de disciplina, sem uma exortação na minha vida, não seria mérito meu, seria mérito de Cristo em minha vida. E como eu já disse antes, isso não acontece, a gente peca. E se eu posso pecar amanhã, por que eu vou agir sem humildade, eu vou agir sem buscar a glória de Deus, sem a maneira correta que a Bíblia nos ensina, na hora de exortar um irmão hoje?
Por que eu vou buscar mérito próprio? Não é mérito próprio, é mérito de Deus. E por isso que nesse terceiro ponto aqui, desse versículo, nessa terceira parte do versículo, Paulo exorta: guarda-te para que não sejas também tentado. Então são três coisas, uma condição, se alguém cair numa falta, a ação deve ser uma correção com humildade, e um terceiro ponto você deve se guardar para que o mesmo não aconteça com você. E veja bem, o guarda-te também é em humildade. Não é para você chegar hoje e corrigir alguém de qualquer forma e falar assim: agora eu preciso me cuidar para não acontecer comigo, que senão vão agir comigo da mesma forma. Então, não, é em humildade, sabendo que pode acontecer comigo amanhã, mas eu devo me cuidar para que não aconteça amanhã também. Para quê? Para que ninguém me corrija? Não, para a glória de Deus. Para que isso seja feito para a glória de Deus. Mas Paulo ele continua, depois de ordenar essa correção sobre o irmão faltoso, ele ordena no segundo ponto, agora sim, versículo 2 e 3, ele ordena que aqueles irmãos levem as cargas uns dos outros. E qual que é a ideia aqui de levar as cargas uns dos outros? Versículo 2 diz: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Então Paulo está falando sobre o modo como um cristão deve agir novamente perante a falta de um outro irmão. Sobre isso, o mesmo que eu citei, não, isso aqui eu não citei semana passada, foi outro. Mas William Hendrickson, um teólogo, diz: ainda que o termo as cargas uns dos outros seja muito geral e possa ser aplicada a todo e qualquer tipo de aflição opressiva capaz de ser compartilhada com a Irmandade, não obstante, deve-se ter em mente que o ponto de partida para essa exortação é o dever que cada um tem de estender a mão para auxiliar o irmão e tenha ele condição de vencer sua fraqueza espiritual. Então, no momento de exortação, a gente é chamado a estender a mão para o irmão, na medida do possível, do que nós podemos fazer, a ajudar o irmão no que ele precisar para se reerguer, para entender o erro dele, para entender a ação misericordiosa de Deus, para entender a ação de Cristo na vida dele, que limpa todo aquele pecado. A gente é chamado aqui a estender a mão, a levar a carga, a estar do lado, não contra, mas ao lado, caminhando junto. E é legal ele falar aqui sobre cumprir a lei de Cristo, porque o que é a lei de Cristo? Se a gente voltar um pouquinho antes, no texto de Gálatas mesmo, no capítulo 5, 14, Paulo diz: porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. É legal que o próprio Paulo ele já resume antes o que ele está querendo dizer aqui, que é o resumo da lei de Cristo. O próprio Cristo ele já tinha resumido lá, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. São os dois grandes mandamentos, um é consequência do outro. O primeiro mandamento é sempre a base, amar a Deus acima de todas as coisas, mas o resumo do mandamento de Cristo para a nossa vida com o outro é o amor. É amar o teu próximo como a ti mesmo. Quando a gente pega lá os 10 mandamentos, os 4 primeiros eles vão falar de relacionamento com Deus e os 6 últimos vão falar do relacionamento com o próximo. Cristo pega tudo isso e resume: amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, e ame o próximo como a ti mesmo. E Paulo está fazendo alusão a isso aqui, a ideia de que levar a carga de um dos outros, agir com humildade, demonstrar amor no momento de aflição do outro irmão, é o cumprimento da lei de Cristo. O entendimento de que Cristo me amou, de que Cristo se entregou no meu lugar, de que Cristo morreu numa cruz para pagar pelos meus pecados, Ele ressuscitou para me dar vida. O entendimento de tudo isso tem como consequência lógica o amor ao próximo. Porque o que eu tenho hoje foi fruto do amor de Cristo. E a resposta a esse amor é o amor primeiro a Deus e ao próximo como a mim mesmo.
E ele segue no versículo 3 dizendo: porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Nisso daqui eu queria usar um instrumento lógico para a gente tentar entender esse versículo, que é a ideia de dedução. A gente tem aqui duas premissas e uma conclusão. A primeira premissa é: se alguém julga ser alguma coisa. A segunda premissa é: não sendo nada. E aí a conclusão seria: a si mesmo se engana. Estão as duas premissas. Se elas forem verdadeiras, a conclusão está correta. Essa é uma das ferramentas da dedução. E quando a gente olha para essa segunda premissa, não sendo nada, quando a gente olha para isso à luz das Escrituras, se a gente for sincero conosco, a gente vai ver que sempre essa premissa está correta. Quando a gente pega lá o texto de Gênesis 19, que fala da condenação do homem, que fala do pecado do homem, o texto de João 15,5, que vai falar também, a Bíblia inteira, na verdade, quando aponta para o homem, aponta para alguém corrompido. Um homem sem Cristo, ele está morto. O homem sem Cristo, ele está perdido. É assim que a Bíblia inteira aponta. Então, o homem por si só, ele realmente não é nada. Então, essa premissa está sempre correta. A ideia não sendo nada, quando a gente olha à luz das Escrituras, está sempre correta. Então, se eu olho para a minha vida, para olhar para essas duas premissas, não sendo nada, está sempre correta. Porque se existe alguma, e existe, mas existindo alguma definição boa na minha vida, isso é definido por Cristo. Alguma ideia boa na minha vida, é Cristo agindo na minha vida. De mim, somente, não tem nada bom. Então, se a segunda premissa é sempre correta, sempre que a primeira for correta, a conclusão está correta. Então, sempre que eu julgar alguma coisa, que eu me julgar alguma coisa boa, a conclusão é que eu estou me enganando. Vamos lá, 3 premissas. 2 premissas e uma conclusão. Se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Então, se eu me julgo ser alguém bom, eu não sou nada e eu estou me enganando a mim mesmo. É isso que Paulo está dizendo. Sempre que você se julgar alguém bom, sempre que você pensar que você está num nível maior que o outro, que a sua espiritualidade é maior que a do outro, que a sua vida com Deus é melhor que a do outro, você está se enganando. Se existe algo bom na sua vida, isso é mérito de Cristo e não seu. E assim ele parte para um próximo ponto aqui. Ele mostrou até aqui que o grande problema é que é impossível você corrigir o outro de forma branda se você se acha alguma coisa. É isso que Paulo quer mostrar nesse versículo 3. Se eu me acho alguma coisa, eu estou me enganando e é impossível eu corrigir o outro de forma humilde, porque eu me acho superior a ele. Então, se você se acha superior, você está se enganando, você não está seguindo o que o Evangelho demonstra realmente. E versículo 4 ele segue, versículo 4 e 5, ele vai falar, agora, ele deixa de falar de uma maneira plural, de uma maneira para a igreja toda, e ele vai começar a falar de uma maneira individual sobre autoexame. Paulo vai mostrar o autoexame aqui. O 4º versículo diz: mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Veja bem que ele está colocando aqui o trabalho, né, as obras, não como forma de atingir a salvação, mas como se fosse um termômetro, uma forma de você ver como as suas ações têm respondido à vida no Evangelho. Então, não é que aquele que está melhor tem mais dignidade em relação à salvação, mas como a salvação tem respondido, como o Evangelho tem respondido na nossa vida. Então, ele nos chama a olhar para nós mesmos. Então, prove cada um o seu labor, o seu trabalho, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro.
por que Paulo está falando de se gloriar? Será que Paulo está realmente falando assim, se você olhar, provar seu próprio trabalho, se você olhar para a forma como você tem agido e ver ali algo bom, você pode se gloriar em si mesmo? Não. Quer ver? É só a gente olhar um pouquinho mais para frente agora, no versículo 14, ele diz, mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Veja bem, em um capítulo, Paulo não faria uma controvérsia assim tão grande, ele não faria um contraponto para o argumento dele mesmo. E ele está falando que ele não se gloria em si. Então não tem por que ele ensinar os Gálatas a se gloriarem em si mesmos. O que ele está fazendo no versículo 4 é chamando cada um a olhar para si mesmo. Cada um para olhar a sua própria vida. A ideia o foco aqui não é gloriar, na ideia de gloriar-se em si mesmo, mas de olhar para si mesmo. Quando você olha para o seu próprio trabalho, você vai olhar para a sua vida e não para a do outro. A gente não é chamado por Deus para ficar fazendo juízo da vida alheia, para ficar olhando para a vida do outro, vendo como ela está e vendo em que ponto ele deve ser condenado. Então o que Paulo traz aqui nesse quarto versículo é, olhe para a sua vida. Olhe para como o Evangelho tem sido resposta na sua vida. Porque só quando a gente entende isso, que o nosso chamado não é para ficar averiguando a vida dos outros, que a gente consegue sim olhar para a vida do outro, como agora de uma maneira humilde, entendendo o ponto que ele precisa ser exortado, que ele precisa ser corrigido. Quando eu entendo que eu tenho que cuidar da minha vida, cuidar do meu coração e como o Evangelho tem sido resposta na minha vida, eu consigo olhar para o outro de maneira a ajudá-lo. Porque se eu simplesmente olho para o outro de uma maneira condenatória, eu já não consigo cumprir nada do que ele falou aqui. Porque eu vou sempre pensar que ele tem algo pior do que o meu, que eu estou melhor em algum ponto. Mas não, quando a gente olha para a nossa vida, a gente começa a entender que a gente já não é nada. Sem Cristo a gente já não é nada mesmo. Então quando eu olho para o outro, mesmo que seja a pior pessoa possível, ele não é nada, mas eu também não sou, então já não é meu papel querer estar acima dele, ou querer condená-lo e tudo mais. Meu papel é buscar exortá-lo em humildade, buscar exortá-lo de forma branda, como Paulo diz aqui, para buscar a restauração daquela pessoa para a glória de Deus. E no último versículo, ele vai chamar, por uma ideia mais escatológica, agora de final de tempo, ele diz, porque cada um levará o seu próprio fardo. E eu não vou focar aqui na ideia de realmente escatológica do que vai acontecer no fim da vida, mas o que Paulo está chamando a atenção aqui ele joga a ideia lá do futuro, do juízo final, do último dia, para mostrar o que aconteceu na vida da outra pessoa não vai ser peso na sua vida no último dia. Tanto para a condenação, na verdade é só para a condenação, né? Porque para a salvação o único mérito está em Cristo. Mas tudo que for condenável na vida do outro, não vai ser o peso na sua vida. Por isso que você tem que cuidar da sua vida. Porque o que você leva para o final da sua vida é a sua vida, não é a do outro. A ideia que a Bíblia coloca de galardão no fim, né, na ideia de juízo final, a ideia de galardão, não é medindo quanto você foi melhor que outra pessoa, mas é entendendo como o Evangelho foi resposta na sua vida. E Paulo ele chama agora, jogando lá no fundo, lá no final, só para dar mais um peso na ideia de que cada um é responsável pela sua vida.
E eu queria encerrar concluindo mesmo, mostrando que tudo isso é uma resposta do Evangelho. Tudo que Paulo está dizendo aqui mostra que quando eu entendo a obra de Cristo na minha vida, não sou eu que condeno o outro. Primeiro que se ele não tem Cristo, ele já está condenado. Meu chamado foi levar Cristo para ele. Foi pregar o Evangelho para ele. Não pisá-lo e afundá-lo para que eu possa me sobressair. E se é um irmão cristão, eu sou chamado a, junto com ele, caminhar na vida cristã. Então eu não posso também tentar pisar nele para me sobressair. E tudo isso parte desse entendimento de que nós não somos dignos de nada, nós não somos merecedores de nada, e todo o mérito que há em nós está em Cristo Jesus. Quando a gente entende isso, a gente consegue entender uma forma correta de exortar, de disciplinar, de tratar a falta. Porque a minha falta é tratada com brandura por Cristo. Porque a minha falta diária, meus pecados diários, são tratados com misericórdia da parte de Deus. Deus traz renovo toda manhã. O texto que a gente leu hoje, o que Deus requer de nós para que Ele possa nos perdoar? Fé. Ele quer que a gente creia no poder de salvação dEle e que a gente se arrependa dos nossos pecados. E que essa misericórdia de Deus, que essa ação redentora de Cristo, ela possa ser reflexo na nossa vida como igreja. Que a gente possa olhar para os outros também com misericórdia, que a gente possa cuidar com a forma que a gente trata as falhas alheias, e que a gente possa entender que, independente do peso que a gente coloca naquele pecado, a resposta daquilo é o Evangelho, a resposta daquilo é a misericórdia de Deus, e é assim que a gente tem que responder para a falha dos outros, e é assim que a gente tem que responder às nossas próprias falhas, olhando para a nossa vida, entendendo que sempre, em qualquer momento da vida, a cruz de Cristo e sua ressurreição são as respostas para os nossos problemas, para os nossos pecados, para as nossas faltas.